Olá, estudantes hoje, tudo bem? Fast Learning sobre características da célula vegetal. Antes mesmo de a gente aprofundar e ver as características da célula vegetal, vamos dar uma olhadinha nas características do reino dos vegetais. Todas as plantas são compostas por seres vivos que são eucariontes. A célula vegetal possui núcleo, que o que caracteriza o ser vivo que é eucarionte. Todas as plantas são seres vivos multicelulares, ou seja, seres vivos compostos por mais de uma célula. Todas as plantas são autótrofos, fotossintetizantes, produzem a própria molécula de glicose a partir do auxílio da energia luminosa. Além disso, e uma característica bem específica das células vegetais, elas têm caráter totipotente. Elas têm a capacidade de se diferenciar e se desdiferenciar em outras células, regenerando uma planta por completo. A célula vegetal ela possui similaridades com outras células de outros seres vivos. Possui mitocôndria, retículo liso e rugoso, complexo golgiense, ribossomo e elas têm algumas especificidades, que é o conteúdo da nossa aulinha Fast Learning agora. Toda célula vegetal vai possuir uma parede celular. Essa parede celular, ela não é exclusividade das plantas. A gente vê parede celular em fungos e em bactérias também. Só que a diferença é que a parede celular das plantas, das células vegetais, é feita basicamente de celulose. E isso a gente vai encontrar em todos os grupos de plantas. Além disso, a parede celular dos vegetais, ela pode ter poros, que vão permitir a troca de fluidos, especificamente a água, de uma célula com a outra. Esses poros a gente chama de plasmodesmos, que vão ser presentes na parede celular do vegetal. E lembre-se, a parede celular ela fica externamente, protegendo a planta. Internamente a gente vai ter aquilo que a gente chama de membrana plasmática. E aí a composição da membrana plasmática é lipoproteica, diferentemente da composição da parede celular externa, que é feita especificamente, majoritariamente, de celulose. Além disso, outra coisa que a gente encontra de característico das células vegetais são os plastos. Estes plastos, ou eles vão ser específicos para o armazenamento de pigmentos, ou esse armazenamento vai ser de outras substâncias. A gente tem dentre os plastos que armazenam pigmentos, os cromo e os cloroplastos. E aí o cloroplasto você tem que lembrar que é aquela organela que vai participar da fotossíntese. Existem outros plastos que estão especializados no armazenamento de outras substâncias, de amido, de lipídio, de proteína. O importante aqui é que você compreenda que estes plastos com diferentes funções, com diferentes características, todos eles derivam daquilo que a gente chama de proplastídeos, que vai passar por um processo de diferenciação e a ponto de quando ele chegar no estágio mais avançado, ele vai ter funções bem específicas. Além disso, outra coisa que a gente encontra nas células vegetais são os glioxissomos. Pense comigo, quando a célula vegetal lá numa semente está se germinando, está se desenvolvendo, a gente não vê ainda, por exemplo, folhas. E folhas normalmente estão associadas à fotossíntese. Ou seja, uma semente em germinação, ela precisa de estratégias para se desenvolver, mesmo não tendo estruturas tão importantes como aquelas responsáveis pela fotossíntese. E aí entra o papel dos glioxissomos. Os glioxissomos são peroxissomos especializados na quebra de lipídios, liberação, consequentemente, de ácidos graxos, e essa quebra e essa liberação vai ser importante para montar uma molécula de acetil-CoA. Essa molécula de acetil-CoA, ela vai desencadear aquilo que a gente chama de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é a segunda etapa da respiração celular, e a respiração celular é o processo de síntese de ATP, energia. Ou seja, os glioxissomos auxiliam aquela semente em germinação a ter energia o suficiente para continuar se desenvolvendo. Além disso, esses glioxissomos também participam na síntese e montagem de açúcares, como por exemplo a glicose, que é fonte imprescindível para o funcionamento das mitocôndrias que estão presentes nas células vegetais. Para a gente fechar,
Quarto item que a gente define e analisa enquanto uma característica bem particular das plantas são os vacúolos. Os vacúolos, eles têm uma membrana também lipoproteica semelhante à membrana plasmática e essa membrana a gente vai chamar de tonoplasto. O que faz o vacúolo? O vacúolo vai fazer armazenamento de substâncias e o vacúolo também participa do controle osmótico. Quando a célula vegetal está num meio hipertônico, quando a concentração de soluto é maior do que de solvente, a tendência da água de dentro do vacúolo é que ele saia, tornando a célula plasmolizada ou a célula murcha. Quando a célula vegetal está num meio hipotônico, quando a gente tem uma concentração de soluto menor do que de solvente, a água vai tender a entrar para dentro do vacúolo. Já em meio isotônico, a gente vai ter a igual concentração de soluto e de solvente, a concentração de água vai entrar, a quantidade de água vai entrar e sair na mesma frequência. Em meio hipertônico, a célula vegetal fica túrgida, em meio hipotônico, a célula fica túrgida, em meio hipertônico, ela fica plasmolizada, ela fica murcha, e no meio isotônico, ela fica flácida, ela tem certa maleabilidade. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.